primeiro lugar, um honor estar cá ao lado dos companheiros tão valorosos, não? Então, se me toca aqui falar um pouco, depois já desse cenário posto, e eu tentarei falar o máximo de castelhano, mas o portunhol penso que é compreensível, não? Eu vou falar um pouquinho, entrar um pouco no tema que vamos trabalhar nos próximos dias, não? Que é tudo o que tem a ver com esta conferência da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, que tem, de alguma maneira, se relaciona diretamente tanto com o que falou Adolfo como o que falou Camille, não? De um lado, é como se Adolfo falou 2 vezes sobre isso, que como muitas vezes as organizações e os movimentos sociais estão como os peces, não? Que não miram a água porque está dentro dela, não? E muitas vezes estamos tão involucrados com nossa própria agenda que muitas vezes deixamos de mirar uma agenda mais ampla de luta, de enfrentamento, de reinventar as maneiras de viver nesse planeta, as maneiras de viver na sociedade, não? E nós acreditamos numa maneira pós-capitalista que pueda construir outra sociedade, não? Que pueda produzir outras formas de generar o que necessitamos para viver e outras formas de relacionamento também entre nós. Então, o que eu vou falar um pouco, eu quero trazer algumas questões acá, falar de partir para falar de desde onde estamos, não? Depois falar um pouquinho de Rio, onde vai acontecer essa conferência, e falar um pouco de Rio como uma metáfora de lo que está passando em várias partes do mundo, porque é interessante, e aí vamos entrar daqui a pouco. E depois falar um pouco da conferência e os desafios que estão postos para o conjunto das organizações e movimentos sociais. Então, mais ou menos esses 3 pontos. Tem que fazer aí. Tem que ser aí. Aí, Greg. Então, eu hice solamente o título em espanhol, o outro eu em português, para enganar a linguagem. Então, onde estamos? De onde estamos e de onde partimos para falar dos modelos de desenvolvimento que estão no em curso, não? Em América Latina e também em Caribe. E isso é um pouco o que estamos enfrentando diretamente em nossos territórios, os enfrentamentos concretos desde a mega mineria, desde as hidrelétricas, as presas, das ferrovias, das hidrovias, que através desse projeto que se chama LIRSA, Integração da Infraestrutura Sul-Americana, que aí são os 10 ejes que temos acá, não? Que corta todo o nosso continente. E por isso, tantas presas como as presas na Amazônia não somente brasileira, como Belo Monte e outras mais de 100 presas que estão previstas para construir na Amazônia brasileira, mas também na Amazônia peruana, na Amazônia equatoriana, e tudo isso, se repressar todos os rios que comprometem de maneira brutal o próprio fluxo de água na Amazônia, porque, por exemplo, somente o rio Maranhão, que é um rio em Peru, se prevê a construção de mais de 70 hidrelétricas e é o principal afluente da Amazônia. Então, mira que estão cortando todo o nosso território para criar fluxos de exportação de recursos naturais. E acá temos nossa companheira Aurora, que já há quase uma década que está falando desse IRSA, como as rutas de saqueo de los recursos naturales de América Latina em particular, porque tem que ver com o norte, o plano Puebla-Panamá, que é um complemento aí do que está passando acá. Isso de maneira assim aceleradíssima, TIPNIS tem que ver com isso, a carretera tem que ver com um desses ejes, Peru, Brasil, Bolívia, enfim, e outra hidrovia Paraná-Paraguai, todo isso tem que ver com todos esses 10 grandes ejes que tem uma carteira de projeto enorme e que é financiada com plata pública, seja com plata del CAN, seja com a plata del BID, seja com a plata del BNDES, do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social do Brasil, que é plata de los trabalhadores. Então, são 3 grandes financistas desses projetos que têm impacto diretamente sobre nosso território. E aí, vamos mirar outro mapa, que é o mapa hecho por Anastácia Senha, que cruza um pouco os interesses de la IRSA
com a presença de fontes de água, fontes de biodiversidade, fontes de petróleo, que tem tudo que ver com o outro. Se podemos, e aí também as bolitas, essas assim, mais pequenitas, essas são as bases militares, que já estão, e aí está Rina, que pode falar muito melhor que eu, sobre a implantação dessas bases militares, que 7 em Colômbia, mais em América Central, e outras tantas, para não falar das bases móveis, que têm que ver com a presença militar sobre as fontes de recursos naturais. E todo isso, as fontes de recursos naturais, as rotas de saqueo, têm que ver também com a plata pública que genera todas as deudas, não somente a deuda financeira, porque isso que paga somos nós outros mesmos, a partir de cortes tremendos em pressuposto de saúde, educação, etc., mas também as deudas sociais, porque a plata é a mesma, pode ir para um sítio ou para outro. E as deudas ecológicas generadas pelo impacto, pelo desplazamento de gente, e principalmente, me parece um ponto fundamental, que é uma maneira de ser e de viver que temos, que é absolutamente cambiada por um modelo, que é um modelo que é envolvido completamente hacia afuera, e que sacrifica de maneira brutal a vida e o modo de viver, a cultura de nossa gente, de nossos pueblos, de nossas comunidades, financiada por plata pública. Então, aí partimos diretamente para a conferência, essa é a Rio+20, não? Então, a Rio+20, a Conferência das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável, que desenvolvimento sustentável, não? Com esse desenvolvimento que está sendo construído em nossas regiões. E não é somente acá em América Latina que estamos vivendo um brutal impacto sobre os territórios, com a mega mineria, como falou Adolfo, e as presas, e as carreteras, e os puertos, aeroportos, um novo ciclo de privatização, não, que estamos a viver em nossa região, no Brasil, estamos com um aceleradíssimo processo também de privatização dos aeroportos, por exemplo, de maneira muito rápida, não? Todo o processo de privatização da saúde também estamos a viver aí, a privatização da educação, porque a plata pública que tem que ir para a universidade pública se vai para a universidade privada, isso é uma forma de privatização também, e por aí vai. Então estamos a viver em outras partes do mundo, pero essa fronteira da privatização não para somente nos serviços públicos, e é isso exatamente que vai ser discutido aí em la conferência, da conferência que se chama Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, que vai acontecer em Rio de Janeiro entre 20 e 22 de junho, com a presença hoje, segundo os dados que temos, de 80 chefes de Estado que já estão confirmados para estar aí, segundo a informação do prefeito de Rio de Janeiro, que se confirma com o Itamaraty, e que tem, daqui a pouco vou tratar, uma renda específica que tem que ver com esse outro ponto que falei anteriormente. E, ao mesmo tempo, vai acontecer também a Cumbre de los Pueblos para a Rio+20, por a justiça social e ambiental, contra a mercantilização da vida e da natureza e em defesa dos bens comuns. Então, é muito sencillo para que todos, afinal, eu vou perguntar, que não sepa, vai perder ponto hoje. E aí tem companheiras aqui como Lúcia, como Martim, como José, que fazem parte do grupo facilitador, do grupo articulador da sociedade civil para essa articulação dessa cúpula, que estamos trabalhando aí duro, há 1 ano e meio, para garantizar exatamente um espaço que possamos avançar em las lutas, avançar em um calendário comum e avançar, anteriormente, em uma análise compartida do que está passando em el mundo e do que está passando em nossa região. Não? Isso eu vou entrar um pouco depois. Então, são esses 2 eventos, a Cumbre de los Pueblos vai começar 15 de junho e vai estar o 22 de junho, aí em Rio de Janeiro, e que é a cidade que chamamos a queridíssima cidade da capital. Muitas películas, por exemplo, se miramos hoje as películas de Hollywood, muitas passam no Rio de Janeiro, e não é concepção por acaso que se vende uma imagem de uma cidade hoje que tem um grau de investição
entre comillas, de quase 2 milhões de reais, que quase mais ou menos 800 mil dólares por quilômetro quadrado de inversões, e aí vamos ver em que, não? A conferência da ONU tem 2 grandes temas. Não se vai ser um balanço de los últimos 20 anos, de la Rio 92 até cá. Isso estava proposto, pero se sacou. Então, não se vai fazer nenhum balanço do que passou no mundo nos últimos 20 anos. Os chefes de Estado vão chegar a Rio para discutir o principal tema, que é a chamada economia verde, que de hecho é o único tema que está presente agora em todos os documentos, em todas as conferências, em tudo o que se pensa na ONU, está presente esse tema, incluso a conferência marco sobre a desertificação, economia verde, economia verde, economia verde, todas as conferências marco estão falando de economia verde e dizemos que a economia verde é mais uma farsa, é mais de lo mismo, é a mesma economia cinza pintada aí de verde, e nós decimos que quem crê que a economia capitalista pode ser verde, crê também que tigre pode ser vegetariano. Então, hacemos essa comparação para que deixemos bem claro do que estamos fazendo, não? E o outro tema é o quadro institucional para o desenvolvimento sustentável, lindo também, que está um pouco parado, mas agora vuelve ao tema que é, na realidade, a tentativa de constituir uma organização, seria uma organização mundial do meio ambiente, assim, não se tem nome todavia, não, Lúcia? Mas mais ou menos com esse marco aí, seria como se fosse a OMC, a Organização Mundial do Comércio, que tanto nós lutamos, e nós lutamos contra essa Constituição, que nós dizíamos que era a Organização Mundial do Capital, agora estão tentando criar um mecanismo general de controle, porque o capital simples quer criar um mecanismo supranacional que pueda impulsionar políticas privatizantes, etc., para arriba dos Estados nacionais, e nos parece que é mais uma tentativa disso, de criar esse marco institucional supranacional que tenha mais poder do que os Estados, que é o caso, por exemplo, dos tratados de livre comércio, que era o que tentou a ALCA também, não? E, por abaixo na ALCA, esse ano estamos comemorando, né, os 10 anos, em Brasil, por exemplo, dos 10 anos do plebiscito da ALCA, e acá também, daqui a pouco, o próximo ano, não? O plebiscito esse que mobilizou e esse parte de um movimento grandíssimo de Haitias Malvinas contra esse tratado de livre comércio, e nos parece que estamos aí, e nossa tentativa aí, de muitas organizações e movimentos mundo afora, é que possamos sair da cumbre dos pueblos com uma renda comum de luta, para que quizá possamos criar forças para constituir um campo crítico de lutas, como tivemos aqui na região, na época, por exemplo, da campanha contra o ALCA, não?